Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e no vídeo de hoje a gente vai testar o método putUsers, que é um método que a gente vai usar para alterar as informações de um usuário na base de dados. Então, vamos lá para o código. Como sempre, vamos fazer alguns testes antes no Postman para ver como é que funciona o endpoint, o que a gente precisa enviar e como ele vai funcionar, né? Então, primeira coisa, vamos duplicar. Eu já tenho a minha aplicação rodando aqui. Se eu fizer um get, não traz nenhum usuário. Vou criar um usuário de teste aqui só para fazer um teste, né? E vou duplicar esse request aqui do post, que o put ele vai ser bem parecido. Eu vou duplicar ele aqui. Vou alterar o método aqui para put. Aqui eu posso deixar assim, só que aí no put a gente vai precisar passar o ID do usuário no final aqui do request. Então eu vou colocar uma barra aqui e vou pôr o user ID, igual a gente faz no método getUserById. Aí quando a gente coloca esses dois pontos user ID aqui, ele libera esse campo aqui do path variables, que a gente vai colocar o ID aqui nesse value aqui. Então, vamos ver o ID do usuário que foi criado. Vamos pegar esse ID aqui. Vou passar aqui. Vou trocar o nome desse request para putUser. E aqui a gente vai trocar alguma informação no body do request aqui. Então, eu vou trocar aqui user test update user. E vou trocar a idade aqui também para 40. E aí, se eu enviar o request agora, ele vai retornar um 204, que é um no content. E ele vai, se eu olhar aqui, a informação está alterada. Ó, agora eu consigo ver aqui que está um test update user e a idade está 40. Se eu alterar aqui para 41, por exemplo, colocar um número 1 aqui na frente, a informação é para ser alterada de novo. Beleza, então esse é um teste válido que a gente pode fazer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar umas anotações aqui. Should update an existing user and return no content. Beleza. Um outro teste que a gente vai implementar. Vamos fazer aqui. Se a gente passar o método put, só que sem nada no request body. Vamos ver o que acontece aqui. Beleza, ele retorna um 400. Tá certo, ele tem que retornar um bad request pra gente. Então vamos pôr isso lá também. Should return bad request when request body is empty. Beleza. Um outro teste que a gente pode fazer. Vou voltar aqui. Se eu passar o ID de um usuário um ID inválido aqui, o que acontece? Tá, ele deu um not found, tá certo? Então, vamos por aqui também. Should return not found when the user ID is invalid. Próximo. Vamos ver o que mais dá para fazer aqui. Vamos voltar ao ID válido aqui. Se eu passar só a chave name e não passar a chave age, o que acontece? Vamos ver aqui.
retornou um 204 como se fosse um sucesso. Só que isso provavelmente é algum defeito, porque isso não devia ser permitido. O campo age devia ser obrigatório. Então, acho que a gente vai precisar abrir um bug pro Babbler corrigir. E já vamos criar o teste, deixar o teste criado aqui. E aí, se a gente fizer ao contrário, o que acontece? Vamos enviar o request aqui. Dessa vez ele retorna um 500 internal server error. Bom, ele tem que tratar esse erro também aqui. Então, vou criar aqui. Deve retornar um 400 também nesse caso. Então, vou copiar isso aqui. Return bad request when the name key is not present. Beleza. O que mais que a gente pode fazer de teste aqui? Já encontramos alguns bugs aqui, né? Para reportar. E se eu passar um número inteiro aqui, ao invés de passar uma string aqui? Por exemplo. O que acontece? Ele aceitou. Ele não devia aceitar porque é um campo name, então ele devia aceitar só string. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. Se ele aceitou, o que foi? Ele aceita o campo como integer e converte para uma string aqui. Mas eu acho que ele devia retornar um bad request. Então eu vou abrir isso também. Vou copiar isso aqui. Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Certo. O que acontece se a gente mandar ao invés de 41 aqui, se eu mandar um 41.5, o que acontece? No campo de idade. Beleza, isso ele está validando aqui. Ele dá que a string não é válida. Tá. Então eu vou colocar aqui também, e eu acho que pode ser o nosso último teste. Certo. Bom, então agora a gente pode começar a implementar os nossos testes. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou parar a aplicação aqui e vou parar o container também. Lembra que é por causa da porta lá do container, o teste não vai rodar se o container estiver sendo executado e se a aplicação estiver sendo executada. Então, para o teste container funcionar, a gente pode deletar ou só parar o container e tal. Eu prefiro deletar porque não preciso de nenhum dado daqui e para mim é mais fácil. Tá, então vamos começar a implementar os testes aqui. Mesmo processo, vou dar um @teste aqui. Embaixo, o meu display name já pode ser até esse aqui mesmo. Vou copiar isso aqui. Dar um throws exception. Beleza, e agora a gente pode criar o cenário que é o caminho feliz, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um usuário e salvar ele na nossa repository, né? Então, vamos fazer o mesmo processo aqui do de cima. A gente pode fazer a mesma coisa, copiar isso aqui. Vou trocar o nome, né? Vou colocar aqui user. Vou trocar o nome aqui também. Vou pôr uma idade diferente aqui, só para variar um pouco. E vou alterar aqui também. Beleza. Criamos o usuário. Salvamos ele na repository aqui. Próximo passo que a gente precisa fazer. Pegar o ID desse usuário, né? Porque no request a gente precisa mandar esse ID. Então, string o ID vai ser igual a user put test ponto get UID.
Beleza. Pegamos o ID desse usuário. Aí a gente vai fazer usar o mock MVC para fazer o request, como a gente fez nos outros passos. Mock MVC, dá um perform aqui. Aí vamos usar o método put agora. E aí a gente vai fazer bem parecido com o get users by ID, só que aí a gente vai usar aqui user by ID endpoint, o ID, beleza. E aí a gente pode começar a adicionar as validações aqui, né? Então aqui, antes a gente precisa passar o content, né? E aí a gente vai precisar criar um request body para enviar, né? Então, cadê? No post user, a gente fez isso aqui. A gente criou uma string chamada request body. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou até copiar. Vou colar aqui embaixo. E aí eu vou criar um update user. Só que ele não existe aqui ainda, né? Então, vamos criar aqui. Dar um copy. Vou chamar de update user.json. Vou alterar a idade aqui. Agora a gente já tem o updated user.json. E agora a gente pode passar aqui no content, a gente passa o request body. Beleza. E agora a gente pode mandar também, né? Tem que mandar também o content type e acho que é só. Vou passar aqui. E aí passa aqui media type. Beleza. E aí aqui a gente pode adicionar a validação, né? A gente espera que o retorno disso seja um non content. Então vou dar aqui endExpect status isNoContent. E aí a gente pode também fazer uma validação para garantir que foi alterado na base de dados isso também. A gente dá um user entity aqui. Vou chamar updated user. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar a repository, find by ID aqui. E aí vou passar o UID que eu peguei lá em cima, né? E vou dar um get aqui para retornar esse usuário. E aí eu posso fazer alguns asserts nele. Vou fazer um assert that. Vou pôr aqui updated user get UID, que o UID do usuário que está salvo é igual o UID que eu criei lá em cima. Aí vou até copiar aqui, vou fazer mais alguns asserts. A gente pode fazer o assert do name dele. .getName. O name dele vai ter que ser igual a esse aqui, o que está no JSON. Vou copiar isso aqui. E a idade vai ter que ser 70 aqui, né? Então eu vou passar aqui o getAge, deve ter. getAge é esse. Tá. UID. Aqui tem que passar um is também. E aqui a mesma coisa. Is. E se tudo tiver certo, o teste vai passar. Vamos ver. Passou o teste, tá tudo ok. Então, só para recapitular, o que a gente faz primeiro? Cria um usuário, chama ele de user_put_test. Aí a gente salva ele na repository e e guarda o ID dele. Aí depois a gente pega a gente criou esse request body e colocou aqui no nosso resources, né? E aí a gente passa ele e salva dentro desse request body aqui. Beleza. Depois a gente usa o mock MVC, faz um put no endpoint users, passa o ID que a gente guardou aqui, passa o content type, que é o application JSON, passa também o request body, que é o que a gente guardou aqui,
E aí a gente valida se o status é o no content, que é o 204, do jeito que a gente validou lá no Postman. E depois a gente valida se na repository, se lá no banco de dados foi alterado mesmo o valor para o valor que a gente colocou aqui dentro do JSON, se as alterações foram feitas com sucesso de verdade. Beleza. E aí vamos implementando agora os outros testes. Beleza, agora o próximo teste que a gente precisa fazer é quando o request body está vazio. Quando a gente não manda o request body, né? Então, beleza. Vamos trocar isso aqui. Vamos por aqui, @teste. Aqui a gente põe display name. E aí aqui embaixo, mesma coisa. A gente cria o método. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Criar o usuário. Só que aí, a gente não precisa disso aqui. Tá, e aí aqui a gente vai fazer o request usando o mock MVC da mesma forma, só que não vamos passar o request body aqui. Aqui a gente pode remover. E aqui a gente pode trocar o erro para is bad request. Vamos para o próximo teste aqui. Mesma coisa. Agora é quando o ID do usuário é inválido. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, criar aqui. Aqui a gente pode até copiar só essa parte aqui, ó. Vamos copiar isso aqui. Aqui eu vou passar isso aqui, o body certinho, e vou trocar o UID para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí isso aqui vai ter que dar is not found. Beleza, vamos implementando os outros testes aqui também, para a gente não perder muito tempo. Esse teste é should return bad request. Tá. Então, vou duplicar esse cara aqui. Without age. E aí eu vou remover aqui. Vou mandar só o name. E aí... Bom, a gente pode copiar aqui. Na verdade, é melhor copiar esse daqui, ó. Aqui. Então, vou criar um usuário. Vou salvar ele. Vou pegar o UID. E aqui eu vou pegar esse nome aqui, without age. O que eu espero receber é um bad request, né? Então eu vou colocar is bad request. E vamos pro próximo aqui também já. Esse é a mesma coisa, só que no caso a key name não vai estar presente, né? Então vou copiar tudo isso aqui. O ID name key
Vou trocar isso aqui. Name key is not present. Beleza. E vou criar um JSON sem o name. Vou copiar esse aqui. Esse sem o name eu vou remover aqui. Vou mandar só o age. E aqui eu espero receber um bad request também. Tá? E agora a gente está quase acabando. Vamos criar esses últimos dois. Esse deve retornar um bad request quando o name não é uma string, tá? Então, vou copiar isso aqui também. It's not a string. Tá, nesse caso, eu vou criar um outro aqui. Aqui eu vou passar um name que não é uma string, beleza? E aí ele deve retornar um bad request também. E por último, tem que retornar um bad request quando a idade não é o inteiro, tá? Então, vou por aqui. Vou até copiar aqui o de cima para ficar mais rápido. Então, quando o número não for inteiro, deve retornar um erro também, um bad request. Agora a gente vai precisar criar aqui também. Vou duplicar aqui. Então a idade não é um inteiro, tá? Então eu vou salvar aqui e vou trocar. Aqui eu vou passar 70.5 aqui. Tá aqui. Bom, aqui eu posso trocar. Passando request body, tem que dar um bad request. Beleza, vamos rodar os testes aqui, ver o que acontece, porque eu rodei todos, eu criei todos de uma vez aqui. Então vamos testar. Provavelmente, obviamente alguns erros vão acontecer, né? Porque a gente já detectou alguns problemas quando a gente estava fazendo o teste com o Postman. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma issue passando os problemas que eu encontrei e já vou deixar o teste criado aqui. Assim o Babbler vai lá, na hora que ele for resolver a issue, ele só faz os erros passarem e resolve o que precisar, entendeu? Então vamos ver aqui o que ele deve retornar um bad request, o que ele reclamou aqui. Quando o name não é uma string, beleza. Aqui ele deve retornar um bad request quando o age não está presente e um bad request quando aqui não está presente, que são os bugs que a gente encontrou. Tá, então vamos fazer o seguinte agora. A gente vai criar uma issue no GitHub aqui, no repositório. E aí aqui eu venho aqui em issues e vou abrir uma new issue aqui. Add validations to put users method. Então, ele precisa adicionar validações no método put users, né? Então, eu vou colocar aqui
verified that some validations were missing when updating a user. The endpoint allows vou por aqui. Então quando a gente envia um request sem aqui age, o endpoint retorna 204 e o usuário é atualizado, né? Então the user is updated and the endpoint returns. Beleza, e aqui embaixo o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que eu espero, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Quando a gente manda sem a chave name, the endpoint returns, e a gente espera que retorne um bad request também. E uma outra coisa que a gente precisa validar é quando a gente manda o name como um número inteiro. Beleza, ele devia retornar um bad request, mas ele está retornando um 204. Eu acho que a gente já pode abrir a issue. Vou dar um submit new issue aqui. Posso editar aqui. Posso marcar o Babbler aqui. E acho que dá para dar um assign aqui. Tá, vou dar um assign aqui nele. Então ele fica responsável por fazer isso aqui. Eu posso pôr um label de bug aqui também. Vou dar um update aqui. Beleza, a issue está criada. Bom, então por esse vídeo é isso. A gente então criou uns testes de caminho feliz para o método put users. A gente também validou alguns cenários, encontrou alguns bugs e abriu uma issue para o Babbler corrigir. Então a gente aguarda a correção e vai testando os outros endpoints enquanto isso. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se ajudou com alguma coisa, deixa um like aí pra gente também se você gostou do vídeo. E se precisar de alguma coisa, pode chamar a gente nas redes sociais que a gente compartilha aí, beleza? Um abraço para todo mundo aí, falou, tchau!